amiguinhos, professor César Bodão na área para mais uma dica do Bodão, tá? Mais uma dica do Bodão, as dicas do Bodão aí que estão bombando nas redes sociais aí, né? Bombando nas redes sociais, beleza? E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal aqui, tá? Dê o seu like, divulgue esse vídeo, tá? Faça esse bem social para duas famílias, a minha e a do Luiz. Vamos lá, ó, hoje nós vamos falar sobre o uso dos porquês. Tá? O uso dos porquês, correto? Então vamos lá. Primeiro porquê. O porquê. Primeiro porquê é o porquê interrogativo, aquele que serve para fazer perguntas, tá? Então é o porquê separado, tá? Então vamos falar primeiro dos porquês separados. A maioria deles serve para fazer pergunta. Então vamos lá. Caráter interrogativo. O porquê é usado para pergunta podendo ser substituído por que motivo, por qual motivo, por que razão, tá? Então, todas as vezes, presta atenção, que você puder substituir o porquê por que motivo, por qual razão, ou por que razão, é o porquê separado, é para pergunta, tá? Seja ele no início ou no final, só que no final vai levar acento. Então, vamos lá. Ó, primeiro, por quê? Pergunta direta, tá? Por que sem acento, separado, pergunta direta, vai no início da frase, ó, início da frase, sem acento. Por que você não veio? Troca o porquê, por qual motivo você não veio. Se você troca o porquê, por qual motivo, ele é sem acento. Uma pergunta direta no início da frase, tá? Aliás, pode ser no meio também. Tem que ser só pergunta, professor? Não. Pode ser também uma pergunta indireta. Uma pergunta indireta. O que é uma pergunta indireta? Você faz uma pergunta, mas não usa o ponto de interrogação, tá? Pergunta se afirmando. Todos querem saber por que você não veio. Todos querem saber por qual motivo, por que razão, por qual razão você não veio, tá? Também é o porquê separado, sem acento, para pergunta. É uma pergunta só que indireta, tá? É uma pergunta só que indireta. Tudo bem? Depois, o porquê separado também para pergunta, só que com acento. É também para uma pergunta direta, tem o ponto de interrogação, só que ele é usado no final de palavras, tá? No final de palavras, com o ponto de interrogação. Ah, só tem que ter ponto de interrogação? Não. Se tiver no final de palavras, se você puder trocar por qual motivo, por qual razão, mesmo que seja ponto final, também é com acento, tá? Então, você não veio. Por quê? Tá vendo? Ponto de interrogação. Você não veio. Por qual motivo? Tá? Pode ser também uma pergunta indireta? Pode ser uma pergunta indireta, tá? Mas tem que ter essa troca. Você pode trocar o porquê pela palavra por qual motivo, beleza? Agora, o porquê é separado quando não é para pergunta. Você não troca por qual motivo, por que razão, tá? Então não é para pergunta. Mas você pode trocar por, ele é uma preposição mais pronome relativo. Você troca por pelo qual ou pela qual, tá? Então, ó, aquela música, só eu sei as esquinas por que passei. Só eu sei as esquinas pelas quais passei, tá? Então, se eu troco, veja que aqui não dá para falar assim, só eu sei as esquinas por qual razão passei. Não dá, não é uma pergunta, nem direta nem indireta. Mas dá para você trocar por pelas quais. E isso é o que derruba. Gente, eu sempre faço a seguinte analogia. Ó, o concurso público, o Enem, as provas não te chamam para jantar, não te mandam flores, não te mandam bombons, não te convidam para ir no cinema, mas querem te ferrar, certo? Então, isso aqui costuma cair. E as pessoas não sabem por quê, porque elas pensam que o porquê separado só serve para pergunta, e não é verdadeiro, né? Não é verdade. Só eu sei as esquinas porque passei, só eu sei as esquinas pelas quais passei, tá? Vamos lá, agora o porquê junto. Porquê junto, primeiro, ele vai ser um pronome causal ou explicativo. Você pode trocar pelo pois, tá? Mesmo sendo causal, não tem problema. É só para você verificar se dá para trocar pelo pois. Ó, passei porque estudei muito. O cara pergunta, por que você passou? Passei porque estudei muito. Passei, pois estudei muito, tá? Dá para falar assim, passei por qual razão estudei muito? Não, então não é separado. Dá para falar assim, passei pelas quais ou pelos quais estudei muito? Também não dá.
Então não é o porquê separado. Só pode ser o porquê junto. Eu posso trocar pelo pois. E é junto sem o acento, tá? Eu posso usar o porquê também, o porquê junto, quando ele é uma resposta indireta. Você responde perguntando, tá? Então, a pessoa pergunta para você, por que você não veio? Aí você responde, não seria porque eu estava doente? Notem que esse é um porquê que não é aquele causal, não é explicativo, eu não posso trocar pelo pois, não posso falar assim, não seria pois eu estava doente? Não dá, né? Dá para você trocar, não dá para você trocar pelo pois, ele é um porquê. Então, toda vez que você responde perguntando, o porquê também é junto e sem acento, tá? E existe o nosso bom e velho porquê junto, só que com acento, é quando ele é substantivo, tá? Quando é o porquê. Esse porquê, mesmo que não venha o, mesmo que não venha o artigo, você sempre vai poder substituir por motivo. Não é por qual motivo, por qual razão, por qual motivo, por que razão. Você faz para o porquê separado, quando ele é pergunta, tá? Quando ele é pergunta. Nesse caso, você troca só pela palavra motivo. Queremos saber o porquê dessa bagunça. Queremos saber o motivo desta bagunça. Tudo bem? Tudo belezinha? Então vamos lá agora fazer os exercícios, porque o exercício vai fazer com que você saiba identificar os porquês. Ó, quero saber por que estou assim. Vamos lá? Quero saber o motivo estou assim? Não. Então não é o porquê junto com acento. Dá para falar, quero saber por qual razão, por que motivo estou assim? Sim, professor. Então é o porquê separado. É uma pergunta indireta, tá? Foi reprovado e não sabe por quê. Foi reprovado e não sabe motivo? Dá para falar? Foi reprovado e não sabe motivo? Não. Foi reprovado e não sabe por qual ou por que motivo? Por qual razão? Por qual motivo? Então é o porquê separado. Como ele está no final, então é o porquê separado com acento. Beleza? Ó, uma outra aqui. Aqui, ó. Tá? Uma outra aqui. Por que você está tão aborrecida? Por qual motivo? Por qual razão você está tão aborrecida? Como ele veio no início e é uma pergunta direta, é o porquê separado sem o acento, certo? Por qual motivo? Por qual razão? Não vais à aula. Por quê? Por qual motivo? Por que razão? Então, porquê separado, como é no final, com acento, tá? Reagir à ofensa porque não sou covarde. Ó, já aqui não dá para falar reagir à ofensa por qual motivo sou covarde. Não dá. Aqui dá para trocar pelo pois, tá? E se você troca pelo pois, é uma conjunção explicativa, tá? Causal, tem relação de causa e efeito, tá? Então, por que junto, sem acento? Belezinha? Vamos fazer mais? Vamos fazer mais, professor. Vamos lá. Vamos fazer mais porque fazendo exercício, tá? Você consegue aí entender como é que funciona a palavra. Olha lá, ignora-se o porquê da sua renúncia. Ignora-se o motivo da sua renúncia. Quando é o motivo, quando você pode colocar a palavra motivo aqui, então é porque junto com acento. É substantivo, olha o artigo aqui. Certo? São ásperos os caminhos, motivo passei? Então não é o porquê, junto com acento. São ásperos os caminhos, por qual motivo passei? Também não é. São ásperos os caminhos, pois passei? Também não é. São ásperos os caminhos pelos quais. Quando eu consigo colocar pelos quais, então também é o porquê, esse aqui que é o pouco utilizado, separado, sem acento, ok? Porque separado sem acento. Não saí de casa porque estava doente. Dá para trocar pelo pois? Não saí de casa pois estava doente? Dá, professor. Então é o junto sem acento.
conjunção explicativa. Beleza? Olha lá, não foi ao baile porque não tinha roupa. Não foi ao baile pois não tinha roupa. Não foi ao baile porque não tinha roupa. Beleza? Outro, quero saber por que não me disse a verdade. Quero saber por qual motivo, por que razão, por qual razão você não me disse a verdade. Se eu posso trocar por qual motivo, por que razão, é o porquê para a pergunta. Porquê separado, sem acento. Viu? Viu como é moleza? É tranquilo. É moleza, moleza. Basta que você saiba e estude, faça exercício. Vamos fazer mais exercício? Vamos lá. Vamos fazer bastante exercício, ou bastantes exercícios. Ah, professor, bastante vai para o plural? Vai. Se você puder trocar pelo muito, muitos exercícios, bastantes exercícios, tá? Quero saber por que foste reprovado. Quero saber por qual razão, por que motivo foste reprovado. Se eu posso trocar por qual razão, por que motivo, é o porquê separado, sem acento, tá? Por que os países vivem em guerra? Por qual motivo os países vivem em guerra? Pergunta direta. No início, por que separado? Por que os países vivem em guerra? Tá? Quero saber o porquê de sua decisão. Quero saber o motivo. Se é o motivo, se tem um artigo, é o porquê junto com acento. Quero saber o porquê de sua decisão. Por que sinais o reconheceram? Por qual motivo sinais o reconheceram? Pergunta direta no início. Ó, por que sinais o reconheceram? Certo? Belezinha? Vamos lá? Mais uma página de exercícios aqui, ó. Mais uma página de exercícios. Vamos lá. Não sei por que ele deixou o emprego. Não sei por qual motivo ele deixou o emprego. Então, é o porquê, separado, desculpa, é uma pergunta indireta, né? Por que separado, sem acento? Ele não viajou. Por qual motivo? Por qual motivo é pergunta. No final da frase, por que separado, com acento. Correto? Esther é a mulher, porque vivo. Pela qual eu vivo. Se eu posso trocar o porquê por pelo qual, ou pela qual, pelos quais, ou pelas quais, é também o porquê separado, preposição, mais o pronome relativo. É o porquê separado, sem acento, tá? Eis porque o trânsito está congestionado. Eis por qual motivo, por que razão o trânsito está congestionado. Se eu posso trocar por qual motivo, por que razão, também é o porquê, pergunta indireta. Porquê separado, sem o acento. Tá? Beleza? Tranquilo? Vamos fazer mais? Vamos fazer mais. Vamos fazer até a gente poder identificar aqui todos os porquês. Ó, ele viajou porque foi chamado para a reunião. Ele viajou, pois foi chamado para a reunião. Se eu posso trocar pelo pois, porque junto, sem acento. Por que não há maior justiça social? Por qual motivo? Por que razão não há maior justiça social? Pergunta direta no início. Por quê? Separado, sem acento, tá? Ele deve estar em casa porque a luz está acesa. Ele deve estar em casa, pois a luz está acesa. Posso trocar pelo pois? Porque junto, sem acento, tá? Por que você não vai ao cinema? Por qual motivo? Por que razão você não vai ao cinema? Se eu posso trocar por qual motivo, pergunta direta no início, porque separado, sem o acento. Joinha? Mais ainda? Vamos fazer mais um pouquinho, vamos fazer 30 exercícios. Estamos no 22, olha, viu como é fácil, como é tranquilo, tá? E olha, quer mais isso aí? Não se esqueça de se inscrever no canal, faça sugestões, tá? Mande lá a sua sugestão, lá no canal você pode colocar lá a sua sugestão. Professor, eu quero ver isso, eu quero ver qual a função do pronome relativo. Vamos fazer também, tá ok? Vamos lá, 23. Aquele almoço
porque ela se apaixonou. O moço pelo qual ela se apaixonou. Se eu posso trocar por pelo qual, então é o porquê separado, sem acento também. Porque ela se apaixonou, pelo qual ela se apaixonou. A professora quer um porquê para tudo isso. Quer um motivo para tudo isso. Se eu posso trocar o motivo e tem um artigo aqui, é o porquê junto com acento, certo? Você é a favor ou contra? Por qual motivo? Por que razão? Porque no final, professor, mas não está no final, está no depois. Sim, mas se ele está sozinho, e olha como ele está no final da frase, também é o porquê separado com acento, tá? Então, se ele estiver sozinho, é o porquê separado com acento também, ok? Estava triste, sem saber por qual motivo ou sem saber motivo? Fala sério. Ó, estava triste sem saber motivo? Tem lógica? Não. Estava triste sem saber por que motivo, por que razão. Então, é o porquê separado também com acento. No final, não importa. Tem gente que acha que só quando tem ponto de interrogação tem que colocar o porquê com acento. Não. É o porquê separado também com acento, mesmo tendo o ponto final. Tá bom? Belezinha? Posso apagar? Posso. Então vamos para os últimos exercícios aqui, ó, sobre o uso dos porquês, tá? Aqui, vamos lá. Paulo não veio à aula porque não tem caderno. Paulo não veio à aula pois não tem caderno. Se eu puder trocar pelo pois, é porque é uma conjunção explicativa. Então é o porquê junto, sem um acento, tá? Não sei por que não quero ir à aula. Não sei por qual motivo, por que razão não quero ir à aula. Então nós já vimos que se eu trocar por que motivo, por qual motivo, por que razão, é uma pergunta indireta. Então eu troco pelo porquê separado, sem o acento, tá? Muitos protestaram, mas não havia porquê. Não havia por que motivo. Não havia por qual motivo. Tá? É isso? É isso? Não, não é isso, tá? Notem que não tem lógica se você dizer assim, muitos protestaram, mas não havia por qual motivo. Não havia motivo, tá? Então aqui, ó, notem que não tem, como nos outros casos, o artigo. Não havia o porquê, ou não havia um porquê. Mas eu posso colocar a palavra motivo. Então aqui é também substantivo. É o porquê junto com acento. Notem, não dá para eu fazer assim, como eu fiz aqui, ó. Não sei por qual motivo não quero ir. Eu não posso colocar, muitos protestaram, mas não havia por qual motivo. Não dá. Não havia o quê? Motivo. Se eu posso colocar a palavra motivo só, é o porquê junto com acento. Vocês brigaram, meu Deus. Por qual motivo? Agora sim, ó. Aqui não cabe só a palavra motivo, ó. Vocês brigaram, meu Deus. Motivo? Não. Por qual motivo? Então é o porquê separado, como está no final, com acento. Tudo bem? Eu espero que você tenha aprendido, eu espero que você tenha entendido. Veja, não é difícil, não é complicado, mas você precisa exercitar. Tudo bem? Deixe aí seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal, que você vai ter mais toda semana, mais dicas do Bodão, tá? Um abraço para vocês e até a próxima!